Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. O filósofo, ou melhor, o filólogo Friedrich Nietzsche disse uma vez que as pessoas não querem saber a verdade porque não desejam que as suas ilusões sejam destruídas. Nada mais verdadeiro. Acho que nunca ninguém colocou em palavras tão exatas uma das grandes verdades humanas. Nós construímos o nosso castelo de crenças, de ilusões, de modo, infelizmente, a bloquear a realidade, a bloquear a verdade para que ela nos alcance. Praticamente, nós podemos dizer que é um mal que acomete toda a humanidade, porque raríssimas são as pessoas que conseguem desapegar, né, desse castelinho de ilusões construído ao longo da nossa vida, desde o momento que a gente nasce. Então, a gente vai absorvendo, né, as crenças da nossa família, e claro que quando se fala em crença, quando se fala em ilusão, ilusão é o mundo, ilusão é tudo, né? Os hindus chamam isso de Maya, né, que é o mundo da ilusão. A realidade é algo muito mais profundo, a realidade é algo muito mais além do que aquilo que a gente vê e do que aquilo que a gente escolhe porque nos agrada. Então você assume determinadas crenças, e quando se fala em crença, não, né, é preciso também desapegar daquele velho hábito de achar que está se falando alguma coisa relacionada com religião. A religião é crença, né? A organização religiosa, cada organização religiosa tem o seu conjunto de crenças, já é um pacote pronto, né, ao qual você tem que se adaptar. Já é um conjunto de ilusões pré-determinadas, às quais você tem que se adaptar para fazer parte daquela religião. Mas não é só isso que nós estamos falando, é tudo aquilo que nós acreditamos ser, até mesmo na nossa própria identidade, porque, na verdade, essa ilusão já começa no momento em que nós damos crédito, né? Acreditamos que somos essa persona, que somos esse personagem que foi construído. Não é algo verdadeiro. Isso precisa muita força de vontade, precisa muito foco realmente para despertar para essa realidade, que você não é aquilo que disseram que você é. Precisa num certo momento, lógico, no começo, precisa uma certa disciplina para se afastar do mundo. E quando eu digo se afastar do mundo, eu não digo ir para a floresta ou ir para a montanha, né? Não é se afastar fisicamente, é se afastar mentalmente, é você começar a recusar, né, conversas fúteis, você começar a recusar os hábitos, né, de reclamar dentro de si mesmo, né, ou mesmo recusar companhias que tenham esses hábitos. Mas tem tudo a ver com você mesmo, o hábito de assistir notícias, aquilo que você chama de informação, né? Eu estou bem informado porque eu sei o que aconteceu na política, eu sei o que aconteceu criminalmente, quem matou quem, como matou, para eu poder me proteger. Tudo isso é conversa fiada. Você está apenas passando o tempo, você está apenas alimentando a sua ilusão. Então acreditar é isso, né? A crença é isso. É quando você olha para o mundo e dá crédito ao mundo. Quer dizer, e o interessante é que só é apresentado para você um aspecto do mundo, um aspecto daquilo que nós chamamos vida. E é interessante também o seguinte,
Não se trata de você negar outros aspectos, porque você, na verdade, você já está negando. Quando você escolhe uma crença, quando você acredita em algo, você já está negando todo o restante da existência. Então, é preciso desapegar desse hábito de negar. Então, de negar o restante da existência. Aí as pessoas têm aquela questão do pensamento positivo, né? Aí outras pessoas dizem, é impossível ver só o lado positivo das coisas. As coisas não têm lado. Isso é um engano, é uma crença que vem sendo alimentada já há muito tempo. Essa questão da dualidade, do bem e do mal, né? E do bom e do mal, é um conceito humano, porque na natureza não existe o bem e o mal. Na natureza tudo simplesmente é. No universo tudo simplesmente é. As coisas acontecem regidas por leis, né? E dentro dessas leis elas têm que se cumprir. Tanto leis que nós compreendemos já, quanto leis que nós ainda não compreendemos, como leis como o karma, a lei da atração, essas coisas todas que ainda estão começando a serem compreendidas, né? Ou seja, as leis da existência, as leis que regem a existência, né? Assim como existem as leis físicas, como a lei da gravidade, por exemplo, existem leis psíquicas, existem leis sutis que comandam a existência da vida no universo inteiro, seja ela humana ou não. Então essa questão de escolher o lado positivo, não existe lado positivo ou lado negativo, mas sim você pode escolher realmente. Na verdade, não é nem uma questão de escolher, isso aí é outra coisa que precisa ser deixada muito clara. O que nós vemos, por exemplo, e aquilo que nós chamamos como feiura, como ruim, né? A violência, o medo, tudo isso é o que nós chamamos feiura. Precisa ser aceita também, mesmo aquilo que para nós é considerado ruim, como para a grande maioria, né? Um dia de chuva, um dia de tempestade é considerado ruim, mas ele tem que ser aceito. Se uma tempestade dura um dia, né, e você não aceita, muda o quê? A tempestade vai durar igual. Então dentro de você está cultivando a sua paz, está cultivando a sua tranquilidade, a sua harmonia, independente do que está acontecendo do lado de fora. Então se você rompe essa crença, né, já arraigada, de que existem lados, né, o lado bom e o lado ruim, essa coisa, né, que já está bastante estereotipada do pensamento positivo. Você não tem que pensar positivo, você tem que se conhecer. Se conhecendo a si mesmo, conhecendo os mecanismos da sua mente, não vai mais existir pensamento positivo nem pensamento negativo. Porque o que não vai mais existir é nenhum tipo de pensamento, a não ser aquele que surge da consciência, né, e que é necessário para interagir com o mundo, para se relacionar com o mundo. Então aí o seu eu superior, quer dizer, o seu verdadeiro eu, utilizando a mente, né, a seu favor. Você não vai se tornar um robô, você é um robô agora, nós somos robôs agora, autômatos, quando nós nos deixamos levar pelas nossas crenças, quando nós nos deixamos levar pelas nossas emoções, pelos nossos pensamentos. Então agora é que nós somos robôs, porque muitas pessoas pensam assim, tá, mas se eu não tiver mais emoção, se eu não tiver mais pensamento, o que eu sou? Isso aí é a mente, sempre querendo sabotar, sempre querendo antecipar, porque a mente, que é o ego, tem medo de morrer. E o mundo tem medo de morrer em você. O sistema tem medo de morrer em você. Por isso que o sistema, né, o mundo, sistema, mundo, mente, ego, tudo a mesma coisa. Fica bombardeando o tempo todo na gente, né, o medo, a violência, a insegurança, para que a mente se reforce cada vez mais.
para que o ego se reforce, tudo isso que eu falei agora há pouco. Então o mundo tem medo de morrer, é o mundo que tem medo de morrer, não é você. Na sua essência, você sempre soube, você sabe profundamente que você não morre nunca. Mas aí é um você mais profundo, porque a sua personalidade, sim, em algum momento na existência, essa personalidade vai deixar de existir, sim. Pode ser com a morte do corpo físico, pode ser que não, mas essa personalidade que é o seu nome, que é todo esse conjunto de crenças, de ilusões, de toda a sua identificação, cultura, o seu gosto musical, tudo isso vai morrer, porque você não vai levar isso junto. Tudo isso fica com a casca. Na medida em que a casca perece, a personalidade se foi. E algumas pessoas ainda carregam por um bom tempo essa personalidade do outro lado da vida, como a gente chama, né? É apenas uma forma de expressão. E ficam ainda presos a essa personalidade do outro lado, achando que é o José, que é a Maria, que é o João, né? Enfim. E na verdade esses nomes, essa identificação precisa acabar. Começa com o nascimento e termina, e precisa começar com o nascimento e terminar com a morte do corpo físico, né? Então aí se começa uma nova etapa, quando você se lembra um pouco mais, né, quem você é, porque você já não tem mais o impedimento do corpo físico, mas ainda você está limitado pelas suas próprias crenças, pelas suas próprias ilusões. Então, quando você cria um mundo de ilusões para você, sejam elas religiosas ou não, sua própria ambição, né, te leva para um mundo ilusório, onde você acha que você precisa juntar coisas para tornar-se alguém. Essa é a maior crença de todas, a crença de que você precisa tornar-se alguém. Se não me engano, foi no vídeo anterior que eu falei da questão do buscador, né? Então, eu também sempre me considerei um buscador, até que num momento eu percebi que nem isso eu preciso ser, porque eu não tenho que buscar nada, porque tudo sempre esteve aqui. O que eu tenho é que começar a desmanchar, né, o castelo de crenças, o castelo de ilusões que eu mesmo construí, que eu permiti que fosse construído também, em mim desde o momento que eu nasci. Meu nome, minhas identificações sociais, né? Pai, filho, mãe, irmão, todas essas identificações elas precisam ruir. E quantas pessoas que falam, quantas pessoas que eu ouço falar, sem isso eu não sou nada. Então isso é o ego falando, isso é a mente falando a partir do seu ponto de vista do medo de deixar de existir, né? Então, se eu deixar de existir, o que eu vou ser? Eu não vou ser nada. Só que quando você transcende o ego, transcende a mente, transcende o mundo, né? Transcende o mundo das formas, aí você descobre que você é perene, que você é um outro ser além, que você é um ser além daquela identificação. Mas a mente, enquanto você não conseguir domar a mente, né, como uma forma de expressão figurativa apenas, enquanto você não conseguir domar a mente, você vai se identificar com ela e você vai ter que morrer. Não tem outro jeito. Esse corpo vai morrer, essa identificação, como eu estava dizendo, vai morrer. Então, se você acredita na morte, né, se você acredita que você é isso, que você assumiu, esses condicionamentos que você assumiu, né? Essas crenças, essas ilusões que você assumiu, então também você acredita na morte, e acreditando na morte você vai invariavelmente morrer. E aí existe um grande medo, e aí toda a sua vida é pautada por esse medo da inexistência, por esse medo da morte. Não há um momento de clareza, não há um momento de paz, porque sempre lá no fundo está aquele medo de deixar de existir. E se você rompe com essas crenças, né, então se você rompe com a ilusão, aí isso termina, o medo acaba.
porque o medo é uma crença. Eu não falo do medo nascido da necessidade da sobrevivência. Você, mesmo que você transcenda a mente, você vai olhar para os dois lados da rua quando você for atravessar. Não fazer isso seria doidice, digamos assim, num bom português, né? Então, a necessidade de sobrevivência é uma ferramenta natural em toda a existência, em todos os seres, inclusive nas plantas e inclusive no reino mineral também, por mais estranho que isso soe, mas isso é outra história. E então a gente é compelido, né, a buscar a sobrevivência. Agora, o ser humano tem uma coisa interessante, que é a capacidade de alimentar o medo. E é aí que começa toda a confusão. A gente começa, né, a gente acredita no medo e a gente começa a fantasiar. Então é por isso que a gente busca religiões, é por isso que a gente busca crenças, é por isso que a gente busca conforto psicológico, né? Justamente porque a gente quer continuar, quer encontrar uma segurança, um conforto, uma permanência num mundo onde impera a impermanência. Nós estamos debaixo de um universo, ou dentro, melhor dizendo, de um universo, né, impermanente. Nada é permanente, mas a gente quer encontrar a sensação de permanência. Aí a gente cria um mundo de fantasia dentro da gente, de fantasias irreais, de ilusões, que não tem nada a ver com a realidade, que também a realidade é fantástica, no sentido de maravilhosa, né? E ainda assim a gente constrói um mundo só da gente e não deixa a realidade penetrar nunca, e depois se pergunta, né? Depois fica se perguntando o que tem de errado comigo, por que a vida não acontece comigo. Claro, você não flui com a vida. Você construiu um castelo, né, ao seu redor de pedras, onde a verdade não tem como penetrar. Você construiu um universo de ilusões só para você, e ele só funciona para você, bem ou mal, né, de acordo com os seus desejos ou não, mas ele só funciona para você. E é isso que o mundo é hoje. É um mundo construído de castelinhos, de crenças, né? Alguns até se juntam, formam, né, grupos ideológicos, grupos religiosos e tal, né? E aparentemente parece que todo mundo pensa igual, sente igual, acredita igual, quando não é verdade. Cada pessoa é um universo à parte, mesmo dentro das religiões, por maior que seja uma religião, como acontece no caso do cristianismo, né? Sei lá, 2 bilhões de pessoas no mundo, nenhuma dessas pessoas vai ser igual a outra, nenhuma vai pensar igual a outra, nenhuma vai sentir igual a outra, e nenhuma vai acreditar igual a outra, porque não é impossível, não existe isso. E Nietzsche estava certíssimo quando disse que as pessoas não querem saber a verdade por medo de que as suas ilusões sejam destruídas. Nós nos auto-iludimos, essa que é a grande verdade. Nós nos auto-hipnotizamos, porque muitas pessoas podem pensar que isso vem de fora. A gente fala da culpa da mídia, da culpa do mundo e tal, mas o mundo é você. Então, algo só pode entrar em você no momento em que você permite, no momento em que encontra ressonância dentro de você, senão não tem como. Então a responsabilidade, né, é sempre individual, a responsabilidade é sempre de cada um de nós, de transformar as coisas a partir da nossa transformação íntima, a partir da transformação de nós mesmos, a partir do autoconhecimento. E a verdade é que é preciso destruir sem dó todo o castelo de crenças,
tudo aquilo que nós aprendemos até agora tem que ser destruído. É preciso morrer e nascer de novo para entrar no reino dos céus. O reino dos céus é você, é o seu verdadeiro eu, é o seu eu superior. E você só vai alcançar o seu verdadeiro eu, a sua essência, o seu verdadeiro ser, ou melhor dizendo, o seu ser, se você baixar, colocar abaixo tudo aquilo que você acredita ser. Não acredite mais, descubra, investigue, encontre, erre e acerte sem medo. Em resumo, viva! E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações e as novidades diárias. Contribuir com o canal, a sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até sempre!